Olá! Dando continuidade à disciplina de ecologia, vamos falar de alguns dos fatores bióticos e abióticos que vão ali influenciar na taxa metabólica, na taxa reprodutiva e na dinâmica da população dentro de um ecossistema. Vamos falar, por exemplo, na temperatura. Até uma temperatura ótima, não confunda a temperatura com calor, porque calor é energia, embora o calor e o potencial energético possa alterar a temperatura, ela influi no metabolismo, ela influi no apetite, ela influi na fotossíntese até uma temperatura ótima. A gente tem um limiar fotossintético ótimo, acima disso a taxa não vai aumentar. Altera na taxa sexual, ou seja, principalmente um exemplo clássico, as tartarugas marinhas. O sexo da tartaruga marinha é também determinado pela temperatura e a fecundidade dos ovos, dos embriões que são produzidos de forma externa também. A faixa de temperatura mais favorável para a vida, como nós a conhecemos, é de entre 10 a 30 graus, embora existam organismos vivos, como por exemplo as bactérias, que vivem em ambientes extremos, com temperatura abaixo do ponto de congelamento e temperaturas próximas ao ponto de ebulição da água. A temperatura também ela vai determinar uma faixa térmica ideal, que é o que a gente chama de FTI, cujas espécies vão se adaptar a essa temperatura. Temperaturas fora dessa faixa térmica ideal determinam as migrações, por isso que espécies do inverno para o verão, ou as aves migratórias de uma área para outra, os peixes procurando água quente e águas mais calmas para procriar, a estivação, a hibernação, como os ursos polares, por exemplo, e sono profundo. Um outro fator também que determina essas capacidades de uma espécie é a luz. Por exemplo, é a fonte de energia essencial para a produção de alimento, pela fixação de uma fonte inorgânica de carbono, que é o CO2. É um fator vital e limitante tanto em mínima intensidade como em máxima intensidade. A luz ela influencia nas variações da atividade diária e sazonal de alguns animais. Regula os processos ópticos da pigmentação da pele. E alguns animais e vegetais produzem luz, que é o que a gente vai conceituar como bioluminescência, mas que a bioluminescência, principalmente em organismos de águas profundas e até mesmo os insetos, por exemplo, o vagalume em ambientes escuros, não permite com que essa bioluminescência produzida por eles seja utilizada pelas plantas para aumentar delas a taxa fotossintética. A água, como um outro fator predisponente à vida, e para essa interação e essa relação entre o meio e a espécie, essa relação ecológica, ela entra na composição das células de todo ser vivo. Ela está presente em todos os processos metabólicos. Ela tem um papel fundamental na temperatura corporal dos homeotérmicos e diferencia homeotérmico de psilotérmico, porque o homeotérmico ele é capaz de manter a temperatura como ela está. Já os psilotérmicos eles não conseguem regular. O endotérmico produz calor de dentro para fora e o ectotérmico ele precisa de calor de fontes externas. Só para vocês terem uma ideia, a título de conhecimento, as sementes elas possuem em torno de 3 a 5% de água, o homem adulto, né, homens e mulheres, em torno de 65%, e o recém-nascido, em torno de 90% de água. Muito obrigado.